Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui no encontro 2, referente ao nosso manual de Pentateuco. Estamos estudando a segunda parte do livro do Gênesis. Então, seguindo, irmãos, os 3 primeiros capítulos de Gênesis vai falar sobre criação. Então, a gente viu no capítulo 1 a criação dos céus e terra, reino animal, reino vegetal, homem. Capítulo 2, a gente vê o Éden, Deus dando fôlego, Deus explicando a criação, criando a terra, os animais, o homem, dando ordens. A gente viu no capítulo 3 a queda, o homem escolhendo o erro, o mal, o pecado, e por conta disso ficando escravo do pecado. A gente viu no capítulo 4 o primeiro homicídio, fruto, resultado do primeiro pecado. Então, Gênesis capítulo 4 vai falar isso. Nessa altura agora, a sociedade do pós-queda, a sociedade imediata depois da queda, começa o pecado a tomar proporções. E aí a gente vê homicídios, corrupção moral, alastrando, destruindo o mundo. O capítulo 5, ele vai trazer para a gente a genealogia, falando desde Adão até a genealogia chegando nos dias do dilúvio. O capítulo 6 de Gênesis começa o dilúvio. O capítulo 4, 5 e 6, 4 mais especificamente, vai falar da evolução do mal, do pecado, o progresso do pecado. Por conta disso, no capítulo 6 de Gênesis, Deus dá um decreto: eu vou destruir o mundo por causa da corrupção do pecado. Então Deus promete destruir o mundo, mas em meio àquela sociedade pecaminosa, Deus chama Noé e o preserva, colocando uma incumbência de que, através dele e da sua descendência, a raça humana seria preservada. Agora vai começar o chamado período, nesse início do pós-dilúvio, né, acontece o dilúvio, Deus chama Noé constrói a arca com aqueles comprimentos, né, 137 metros de comprimento, 20 metros de altura, 2 metros e 30 de largura. A arca é construída, ela é impermeabilizada para que não entrasse água, ele estoca comida, ele coloca os animais, começa a chover, ele fecha a arca e fica num período de 150 dias até que as águas baixem. No capítulo 8, a gente vê as águas diminuem, ele solta a pomba, depois ele solta um corvo, depois solta a pomba, saem da arca. E no capítulo 9, Deus faz um pacto com Noé. Deus promete que nunca mais destruiria a raça humana através das águas, colocando o arco-íris, como símbolo dessa aliança. Só que quando a gente vai para o capítulo 10, o pecado volta a progredir. A gente vê os descendentes de Noé, né, a evolução das tribos, raças, os povos a partir dos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, fazendo coisas terríveis. A gente vê o homem progredindo na ciência, o homem progredindo na cultura, na metalúrgica, na administração de madeira, na criação até de elementos de guerra. Os homens ficam maus e perversos. E agora, olha que coisa interessante. A entrada para a Torre de Babel, capítulo 11. Deus dá uma ordem para que aquele povo dispersasse. E aí, o que eles tinham a imagem na cabeça? Do dilúvio, da destruição, que Deus tinha destruído toda a raça humana. Qual era a ideia deles? Vamos criar uma torre forte, grande, poderosa, porque fazendo isso, a gente permanece onde está, ordem de rebeldia contra a dispersão, o povoamento de toda a terra, e o propósito da terra era resistir a um eventual dilúvio que Deus mandaria. Por que a confusão das línguas no capítulo 11? Era Deus desarticulando todo o propósito deles, ou seja, numa ação de completa rebeldia e oposição em não se submeter a Deus, eles se recusaram a cumprir 2 ordens: se espalhar, cumprindo esse objetivo. E Deus diz: agora eu vou entrar lá e vou confundir eles. Deus vem, manifesta, confunde as línguas e eles se veem obrigados a se dispersar agora
depois desse episódio. Agora, no capítulo 12, o texto ele toma outra ênfase. Até então, falou-se da criação, falou-se da primeira civilização através de Adão, dos seus descendentes, a progressão do mal. Agora a história afunila para um personagem, Abrão, o chamado pai da fé. E o texto vai se ocupar, do livro do Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 25, para falar sobre Abrão, um homem de fé. Deus chama, Deus faz uma promessa, olha que coisa extraordinária. Deus promete uma nação grande, forte, numerosa, a partir de um homem que não tinha filhos. É o exercício da fé iniciando desde o começo, que ele seria pai de uma grande nação, através da nação dele viria o Salvador. Depois vem a sequência da descendência de Abraão. Vem Isaac, o filho da promessa. Dos capítulos 17 até o 35, a gente tem a narrativa do herdeiro de Abraão, filho da promessa, um homem de fé, um instrumento de bênção para aquela sociedade. Na sequência, a partir do capítulo 25, a gente vê a história do terceiro patriarca, Jacó. Jacó, aquele camarada liso, complicado, enganador, passa a perna no pai, passa a perna no irmão, tenta enganar todo mundo, mas Deus tinha um plano, e isso eu acho extraordinário. Deus usa os improváveis, Deus usa aqueles que nós não usaríamos para louvar, em bendizer e levar a efeito o seu plano glorioso. Então, Jacó tem Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó. Malaquias faz esse registro dizendo que Deus escolheu a Jacó. Mesmo ele tendo sido, mesmo complicado do jeito que ele foi, ele era um portador da bênção. Ele era o escolhido de Deus para levar efeito. Depois disso, a partir do capítulo 37, a gente vê a linda história de José. A história de José é muito bonita, irmãos. É a ideia de que ele era amado pelo pai, e isso gerava uma inveja nos seus irmãos. A partir dessa inveja, a gente vê aquela progressão na vida de José. Os irmãos, com raiva dele, sempre preterem ele. Quando a gente vê lá no capítulo 37, ele tem um sonho, olha que coisa maluca, né? Ele tem um sonho, e o sonho dele, quando ele conta, ele gera raiva nos irmãos dele. Como assim nós vamos te servir? Como assim nós e o pai vamos se dobrar diante de você? E eles tinham raiva porque Jacó tinha feito uma túnica talar ou de várias cores, como diz o texto, e presenteia seu filho, destacando ele no meio dos demais. E aí ele passa a enfrentar situações complicadas. Todo o período de permanência dele dentro da casa de Jacó gera nele um caráter firme. Esse caráter agora vai ser a base de José para o período da escravidão na casa de Potifar, do período que ele vai estar aprisionado no Egito, até o ponto dele ascender ao palácio. Ou seja, as vivências de hoje, irmãos, serão a plataforma da nossa vida e ministério no amanhã. Então, ele passa agora por momentos difíceis. O texto diz que quando ele vai para a casa de Potifar, tudo prospera por causa de José. A bênção de Deus estava na vida, na postura, no caráter de José. E é muito importante nós entendermos isso. Quando nós somos fiéis ao Senhor, existe uma bênção de Deus envolvida na fidelidade. Existe uma bênção de Deus envolvida na nossa retidão. E aí ele é acusado de um crime que ele não comete. Olha isso, vai para a prisão, porque ele supostamente, nas palavras da mulher de Potifar, tentou molestá-la quando era o contrário, ela tentou se apoderar dele, ele sai correndo e aquela capa fica nas mãos da mulher e ela o acusa falsamente. José, na condição de escravo, é levado preso agora. E interessante que essa nova circunstância da vida de José não muda o caráter dele. Muitos de nós poderíamos ficar frustrados, porque parece que a vida de José é um declínio. Ele perde a convivência com o pai, ele perde a família, ele perde a liberdade, ele é vendido como escravo,
ele se vê numa acusação que ele não cometeu um crime e agora está aprisionado. Talvez, irmãos, isso fala muito forte a cada um de nós. Às vezes a gente enxerga na nossa vida uma progressão negativa de circunstâncias que estão ao nosso redor e a gente se pergunta, onde está Deus em tudo isso? Cadê Deus que parece que as coisas pioram, parece que os problemas se abatem, parece que as lutas se apresentam e nada acontece na minha vida? Não, Deus está ali. Deus quer se fazer presente através da nossa atitude, da nossa fidelidade, ao ponto daquilo que Abacuque escreve: o justo viverá pela sua fé. É a fé no Senhor, é a fé que Ele está conosco. E agora ele está lá, agora aprisionado dentro de uma prisão no Egito, e dentro daquela prisão, ele tem posturas extraordinárias. Deus dá uma habilidade especial a ele interpreta sonhos, e de uma das pessoas que ele interpreta sonhos de duas pessoas, acontece exatamente o que ele diz, e uma dessas pessoas diz, olha, se cumprir isso que você está falando, eu vou lembrar de você, eu vou fazer menção diante do rei de você. Essa pessoa se esquece, e ele fica lá 2 anos aprisionado. Coisa extraordinária, irmãos, é entendermos isso. Ainda que os homens se esqueçam, ainda que as coisas pareçam sair do controle, ainda que parece que tudo aquilo que a gente faz parece que desapareceu, saiba de uma coisa, toda a fidelidade, todo o nosso serviço, toda a nossa dedicação sempre estará sendo observada por Deus dos céus. Então, entenda isso. Se você está fazendo certo, parece que as coisas não estão acontecendo, continue, seja correto, faça o certo, e Deus há de glorificar o seu santo nome na minha e na sua vida. Agora, em meio a esse momento de provação, de experiência, de testagem, surge um convite. O faraó tem um sonho, o sonho do faraó é conturbado, e ele chama os seus magos para alguém interpretar, e eles não conseguem. E aí alguém lembra, tem um prisioneiro, tem um hebreu lá na prisão, e ele interpreta sonhos. José é chamado agora, limpa-se, se barbeia, troca suas vestes, Gênesis 41, verso 14, se apresenta agora, ouve o sonho do faraó, e ele fala extraordinariamente isso. Olha, eu não sei a resposta, mas o Deus a quem eu sirvo dará uma resposta. Isso é lindo, irmãos. Precisamos ter isso como referencial. Às vezes faltam-nos palavras de orientação, de resposta para aquilo que nos é demandado. E aí é o momento de nós nos dobrarmos, buscarmos ao Senhor, buscarmos a sua face, buscarmos o seu poder, como José faz. Busca em Deus e Deus dá uma resposta a ele. Além de interpretar o sonho, ele dá estratégia de habilidade para aquele momento. Então, quando a gente vê a ascensão dele ao cargo de governador do Egito, não foi à toa. Ele foi para aquela posição porque havia um propósito divino. Havia um propósito de Deus em estabelecer o seu povo. A história do livro do Gênesis, irmão, ela vai trazer uma resposta para Israel, para os hebreus que estão agora aprisionados no Egito, lembrando a eles que o Deus deles é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que criou o homem perfeitamente, por causa das escolhas más do homem, o pecado acessou o mundo. Mas Deus fez uma promessa de redenção, de que Deus chamou o seu servo Abraão da terra de Ur, fez-lhe uma promessa de uma descendência, de um povo e de uma terra. E agora, quando os hebreus recebem essa fala, essa escrita de Moisés, é eles sendo relembrados que a cultura do Egito precisava sair e a cultura do povo de Deus, do Israel de Deus, precisava ser semeado nos seus corações. Então, o livro de Gênesis é uma fonte de conhecimento sobre a graça de Deus, sobre a provisão de Deus para o homem, para Abrão, para diversas personalidades que vão sendo citadas ao longo do livro. É a história da misericórdia, do amor, da bondade de Deus, sempre ligada à ideia da relação. O homem que se afasta do Deus Santo
e o Deus Santo que insiste em ir atrás do homem através da sua misericórdia. Então, o relato do livro do Gênesis, desde a criação perfeita absoluta, Deus observando a queda, propiciando o retardamento da sentença, né? Diz o texto que o salário do pecado é a morte, Paulo escreve aos Romanos 3:23. Então, o salário imediato do pecado do homem seria a morte, mas Deus provê um meio substitutivo, intermediário, para que o homem não sofresse a penalidade imediata do pecado, sendo ela a morte, para que, através agora da sua revelação, através da sua palavra, Cristo viesse, fosse manifestado como o segundo Adão, para nos substituir em relação ao primeiro que nos desligou dele. Seguindo aqui, eu fiz aqui um apanhado histórico um pouquinho do livro do Gênesis. Essa segunda parte eu andei bem rápido. Mas o que eu queria pegar aqui com vocês? Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação, só para eu trocar de tela aqui, tá, meus irmãos? Falamos aqui. Tá. Eu quero falar um pouquinho aqui, me ater a um pouco da história de... Eu vou ficar hoje com vocês em Gênesis, tá? E aí nas outras aulas a gente vai tentando trabalhar um pouquinho mais os outros livros do Pentateuco. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu jogar aqui na tela de novo para vocês. Prontinho. Então, falar um pouquinho voltando lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25, o nascimento de Isaac. Deus faz uma promessa a Abrão, seu servo, de que ele daria um filho a ele. E isso é lindo. O homem não tem filhos e Deus promete uma nação a partir da sua descendência. Parece até uma brincadeira de mau gosto, mas era Deus exercitando o nascimento da fé. Abraão é chamado pai da fé porque ele vive circunstâncias difíceis, amargas, densas, que exigem dele fé. Então, a gente vê Isaac aqui, irmãos, como o filho da resposta. Isaac era um filho obediente, criado pelo pai. Ele exibe alguns traços extraordinários de temor a Deus, obediência, mas que também errou, mas que também cometeu deslizes. E a gente vai ver que em algumas oportunidades cruciais, se não fosse a misericórdia de Deus, grandes tragédias teriam acontecido. Então, Isaac e Rebeca se casaram, e durante 20 anos, eles não puderam ter filhos. E aí, durante esses 20 anos, eles clamavam a Deus, oravam continuamente, pedindo filhos. E aqui, coisa extraordinária, né? Mais à frente, quando Deus responde e dá um filho a Rebeca, 2 bebês vêm e de forma diferente essas 2 crianças nascem. E isso tem um significado. Quando a gestação de Rebeca é tumultuada, ela pergunta a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Geralmente a gestação caminha assim, assado, por que a minha é conturbada? Só que era uma profecia acontecendo. E lá em Malaquias capítulo 1, verso 3, Deus diz que haviam 2 nações dentro dela, 2 povos, e Deus responde falando isso para ela aqui no capítulo 25, do livro do Gênesis, verso 23. Capítulo 25, verso 23. Ela pergunta qual era a questão do nascimento. Capítulo 25, verso 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, a ideia de uma gestação complicada. E o texto diz assim para a gente: se é assim, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse:
duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que outro povo, e o maior servirá ao menor. Profeticamente, pelas palavras aqui de Malaquias 1, verso 3, já estava ali cumprindo o nascimento dos dois filhos, Esaú e Jacó. Eles seriam diferentes entre si, cada um teria uma característica de personalidade, um mais ligado ao pai, outro mais ligado à mãe, e um tentaria tirar a vida do outro, né? Diz o texto que Esaú tentava tirar a vida de Jacó, odiava Jacó por conta das coisas que ele teria feito. Primeira coisa, há um incidente complicado. Um compra a primogenitura do outro. A ideia aqui dentro do capítulo 25 um chega até o outro diante de uma situação complicada, e no capítulo 27, e ele pede que a Jacó era habilidosa na cozinha, Esaú era uma pessoa habilidosa na caça. E aí agora um chega diante do outro e fala assim: meu irmão, eu estou morrendo de fome, estou chegando cansado do trabalho, prepara um guisado para mim, uma carne cozida. E aí ele, se aproveitando, se valendo daquela situação de necessidade do irmão, ele fala assim: eu faço, mas tem um preço. Eu quero comprar sua primogenitura. E Esaú, olha que coisa extraordinária. Esaú, diante daquela situação difícil, ele troca facilmente a sua primogenitura por um prato de comida. E aqui é uma chamada muito forte para nós. A ideia aqui é, ele não valoriza a chamada da primogenitura diante de uma coisa simples. A primogenitura envolvia direitos de propriedade, de dar sequência como patriarca da família, responsabilidade diante de toda aquela família que se criava, era a responsabilidade do primogênito. Mas quando Esaú abre mão disso por um prato de comida, ele estava falando que o relacionamento dele com o pai, as responsabilidades com a família, os cuidados e a própria responsabilidade patriarcal que ele assumiria com a primogenitura, com a morte do pai, não significavam absolutamente nada. E ele abre mão dos valores ligados à primogenitura por uma coisa trivial. Por isso a Bíblia chama Esaú de um homem mau e perverso, porque ele troca o valor daquilo que era essencial, que era sua primogenitura, por uma coisa trivial, que era um prato de comida. E Jacó, se valendo dessa situação, passa a perna no irmão, vai lá diante do pai num esquema projetado juntamente com a sua mãe, engana o pai, toma a bênção. E agora, diante dessa situação que ele toma a bênção do pai, compra a primogenitura do irmão, ele se vê agora diante de problema e a mãe fala assim: some daqui, desaparece, porque seu pai tá bravo com você, seu irmão tá querendo te matar, foge para casa do seu tio Labão. Então, eles saem disparada pelo deserto, fugindo em direção a Padã-Arã. Naquele intervalo, onde ele está saindo de onde ele estava, indo em direção a Padã-Arã, ao deserto, ele, num momento de descanso, Deus vem e fala com ele. Olha que coisa extraordinária. Fosse eu e você, a gente não escolheria Jacó, a gente escolheria qualquer outra pessoa, mas a misericórdia e o plano de Deus jamais são frustrados. Deus chama agora e se encontra com Jacó em Betel, e o texto diz que ele está dormindo naquele lugar, fugindo em direção a Padã-Arã, a terra de Betuel, indo em direção a Labão, o irmão de sua mãe, e ele encontra-se, passa a noite num lugar onde ele toma uma pedra por travesseiro, e ele tem um sonho, e nesse sonho aparece para ele uma escada, e ele vê os anjos de Deus subindo e descendo, e isso já era Deus falando com ele. Só que olha que coisa extraordinária, quero que você pense, o erro de Jacó encontrou ele.
Ele fugiu da casa, mas o erro continuava atrás dele. Ele forçou caminhos impróprios para tomar a bênção, e agora ele se viu obrigado para sustentar isso que ele tinha ganhado com o preço da mentira. Então, para preservar essa bênção, ele tem que fugir. Só que ele mal sabia que Deus iria tratar com ele acerca do seu comportamento e da sua postura. Afinal de contas, ele era escolhido de Deus e Deus não escapa ninguém das suas mãos. Deus vai tratar com ele, porque ele faria parte da linhagem do Salvador. E agora, em meio ao deserto, lá os erros, os fracassos, os deslizes, Deus vem até o coração dele. Imagina, fugitivo, medroso, desesperado, a mente conturbada, Deus vem e se apresenta a ele no deserto. Era o coração desesperado de Jacó, fugitivo, errante, sendo encontrado pela graça e a presença do Senhor. E Deus vem, fala com ele, alivia o coração dele naquela peregrinação. Sabe o que é isso? É a intervenção divina acontecendo. Deus faz isso conosco. Deus, por vezes, nos encontra perdidos, errantes, desesperados, atônitos diante de situações, mas Ele mostra que Ele está no controle, que Ele é o Senhor de todas as coisas, ainda que a gente coloque os pés pelas mãos e faça muitas coisas erradas. A partir do capítulo 29 do livro de Gênesis, Jacó chega lá até um poço, tem algumas experiências e encontra-se com Raquel agora. E fica apaixonada pelaquela mulher, acha ela linda, extraordinária, e propõe casar-se com ela. E aí começa uma troca de farpas aqui. O tio era tão esperto, tão liso, tão articulador de situações para passar a perna quanto ele. E agora há um preço combinado para receber Raquel como esposa. O tio diz, olha, você quer trabalhar, você quer conquistar ela, você precisa trabalhar 7 anos. E o texto diz que a paixão dele era tão grande que ele trabalha aqueles 7 anos como se fossem poucos dias. Depois de 7 anos trabalhados, o sogro se aproveita de uma situação e coloca na tenda de Jacó na noite nupcial a irmã mais velha, coloca Lia. E aí, pela manhã, aquela confusão, como assim? Me prometeu uma, deu a outra. E aí, isso nos mostra uma coisa, não demorou muito tempo, o fruto do engano se manifestou a Jacó. A relação tumultuada com Labão passa a ficar cada vez mais difícil. Ele casa-se agora com uma mulher que não queria, e ele tem que obedecer um contrato social daquela região. O sogro Labão diz, olha, o costume da nossa terra é essa, é a mais velha a se casar primeiro para que depois a próxima se case. E aí ele faz uma segunda proposta, se você gosta mesmo de Raquel, trabalhe mais 7 anos para tomá-la como esposa. E agora ele se vê obrigado a aceitar um segundo contrato para ter Raquel também como sua esposa. E isso, irmãos, traz para eles muitos problemas. O fato dele ser polígamo, dele ter 2 mulheres, traz amargores. Uma mulher passa a gerar filhos, a esposa preferida do coração não pode gerar filhos. Isso traz amargor para as esposas, traz dificuldades no relacionamento. Isso nos mostra o seguinte, a colheita das nossas más atitudes chega, ela acontece. Às vezes a gente acha que a sujeira varrida para debaixo do tapete fica esquecida. Não, pelo contrário, sempre a situação vai trazer uma consequência. Chegado depois de um bom período que Jacó havia trabalhado, ele enriquece, ele conquista patrimônio, animais, tem muitos servos, ele coloca na cabeça dele que não dá mais para ficar vivendo debaixo do mesmo teto com o seu sogro. E ele decide agora ir embora
deixar aquele ambiente e retornar à casa dos seus pais. E agora é uma situação complicada, porque ele precisa sair, ele conquistou todas as riquezas a partir da fazenda de Labão, seu tio, que também agora é seu sogro, e ele quer agora voltar. Só que Labão fica, não, fica aqui, trabalha com a gente se dá bem, a família está crescendo, está dando tudo certo, mas ele coloca no coração que ele vai embora. E agora, olha que coisa estranha. Quando ele vai embora, uma das suas mulheres toma um dos ídolos de Labão, coloca ali escondido e vai embora. Daqui a pouco, Labão, seu sogro, vai atrás dele, querendo de volta o ressarcimento das estátuas que tinham sido levadas por Raquel. E isso vai gerar um grande problema para ele, porque mais uma vez ele está fugindo, mais uma vez ele está correndo. E aí, por causa dessa situação complicada entre genro e sogro, as mulheres, os salários, o serviço, Jacó sai apressadamente fugitivo. E agora ele vai ser perseguido pelo sogro que estava indo com a intenção de matar. Mas Deus intervém mais uma vez na história. Deus aparece a Labão e diz, olha, não coloca a mão nele, não faz isso. E quando ele se chega agora para ele, ele pergunta por que ele tinha levado os ídolos dele, dizendo que o próprio Deus havia tratado com ele. E Deus, isso mostra uma coisa interessante, irmãos. Deus vai trazendo, corrigindo o caráter dele. Deus vai tratando Jacó ponta a ponta, episódio por episódio, mostrando que ele não deveria se portar com aquelas atitudes, com aquele jeito, com aquelas posturas. Deus vai tratando, tirando a esperteza, mostrando que os passos deles deveriam ser limpos. E só que ele sai de um problema na casa de Labão, mas ele caminha para um problema chamado Esaú, seu irmão. Seu irmão estava o aguardando. Nesse intervalo em que ele está saindo da casa de Labão, em Padã Arã, e voltando para as terras do seu irmão, ele vai ter um encontro com Deus. Ele está preocupado agora no que fazer, como que ele vai se encontrar com Esaú, e aí ele decide colocar um plano em prática. Ele fala só, eu vou dividir o povo, vou dividir as mulheres, vou dividir o rebanho, e eu vou mandando caravanas para o meu irmão, de presentes, de animais, e ele vai fazendo isso porque ele achava que ele iria comprar o favor do seu irmão, aplacar a ira dele, pela bobagem que ele tinha feito lá atrás. E aí ele vai propondo levar caravana de ovelhas, caravana de vacas, caravana de camelos. Ele divide a sua própria família pensando, se meu irmão mandar um grupo nos atacar, eu dividindo eu consigo preservar uma parte da família. E aí ele vai mandando essa leva, um segundo, um terceiro, um quarto lote de presentes. E no meio dessa situação, vem o capítulo 32, o conhecido Val de Jaboque. Ele se separa agoniado num lugar, e agora diante lá de Peniel, Deus se apresenta para tratar com ele. É extraordinário esse capítulo 32 do livro do Gênesis, a partir do versículo 22, diz que ele se levanta de noite, toma duas das suas mulheres, seus filhos, e vai passar o vale de Jaboque, ou Val de Jaboque, como a maioria das Bíblias traduz. E aí, num determinado momento, ele fica sozinho e se apresenta um homem. O texto não diz que era um anjo, o texto diz que apresenta-se a ele um varão, capítulo 32, verso 24. E esse homem começa a lutar com ele. Esse texto, irmãos, é lindo. A ideia aqui era o seguinte, diz o estudo bíblico das antiguidades, diz que a crença daqueles povos era que se uma pessoa se encontrasse com uma divindade e lutasse com ela e obrigasse essa divindade a falar o seu nome, ele teria os seus desejos atendidos. E quando a gente olha o texto, a gente vê que Jacó fica lutando com ele durante toda uma noite, e ele fica tentando de qualquer modo dizer qual era, me fala o teu nome, me fala o teu nome. E agora eu anotei aqui, né? É o fator psicológico divino, Deus tratando pedagogicamente Jacó.
No caminho para o encontro com seu irmão, levanta-se agora um adversário contra ele. E agora, as artimanhas de Jacó, os jeitinhos dele, o passar de perna de Jacó, não serve para nada, porque ele se vê diante de uma luta agora e existe um contraste. Enquanto ele tenta a toda custa lutar, e aí eu quero te provocar a pensar, seria difícil para o anjo vencer Jacó? De maneira nenhuma. Só que o intuito da luta no Val de Jaboque era que Jacó cedesse, mas ele luta com todas as suas forças humanas, as suas artimanhas, tudo aquilo que ele tem, era o seu jeito de ser, ele fica lutando. E o texto diz que quando já estava subindo a alva, quando o dia já estava para amanhecer, vendo que ele não prevalecia, o anjo vem e toca na juntura da coxa. A juntura da coxa, irmãos, é a parte do fêmur que encosta na pelvis, assim. É quase que aqui na região da virilha, tá? Qual que é a ideia disso? Nos tempos antigos, nos tempos dos patriarcas, quando dois homens iam celebrar um contrato entre si, eles encostavam nessa parte inferior da coxa e era a forma com que eles assinavam o contrato. Essa era a linguagem da época. Assim como hoje, quando a gente vai fazer um contrato, a gente vai no cartório e aquilo dá fé pública àquele contrato, para esse povo era a forma deles pactuarem um acordo. E quando Deus vai falar com Jacó, Deus usa a linguagem que eles compreendiam. O texto diz que ele toca na juntura da coxa e desloca a coxa de Jacó. Ou seja, o anjo pergunta, enquanto ele está lutando durante toda a noite, qual é o teu nome, qual é o teu nome, forçando aquela situação, o anjo vem agora, depois de tocar na juntura da coxa, e inverte. Qual é o seu nome? E aqui é extraordinário porque ele engana seu pai, Isaac, mentindo que era Esaú, seu irmão, rouba a bênção, ele engana seu irmão. Então a história de Jacó era sempre se passar por outro, era a ideia do engano, da mentira, e agora Deus traz e inverte o negócio, Deus faz ele colocar para fora, quem é você agora? O fato do anjo provocar ele dizer o seu nome era a ideia de ele colocar para fora dele, vomitar quem ele era, a sua pessoa, o seu jeito errado, os seus tropeços, as suas mentiras. Ou seja, a luta no Val de Jaboque tem como proposta não apenas uma mudança estética do nome, mas uma mudança de comportamento dele. Deus fere Jacó marcando a assinatura de contrato, e quando o anjo pergunta qual é o seu nome e ele declara Jacó, a resposta do anjo é: não mais te chamarás Jacó, mas Israel será o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Gênesis 32, verso 28. Não te chamará mais o teu nome Jacó, a ideia do enganador, do sujo, do traiçoeiro, do mentiroso, mas Israel. Deus muda a identidade de Jacó a partir desse momento. E aí ele agora tem um encontro, no versículo 30 ele diz, ele nomeia aquele lugar chamado Peniel, porque ele diz, tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. É a ideia de Deus fazendo que ele abandonasse a visão do suplantador, do mentiroso, do enganador, e ele passa a ser agora Israel, o campeão de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Na sequência disso, é um encontro dele com seu irmão Esaú. Ele tem aquela ideia dos presentes, de aplacar a ira, e o seu irmão vem recebendo os presentes, mas Esaú não quer os presentes, não quer os camelos, não quer as ovelhas, não quer as jumentas, não quer as vacas, ele quer o conserto, ele quer seu irmão. O texto diz que depois de receber tudo aquilo, ele se encontra, se abraça com seu irmão e eles consertam aquilo que havia ficado. É o reflexo da ação do trabalho de Deus corrigindo a personalidade, o desvio, os erros de Jacó através de uma nova perspectiva dada para ele a partir de Peniel. Então a generosidade que a gente vê
em Esaú era a mão de Deus. Deus cuida e trata de Jacó em Peniel, mas Deus trata também antecipadamente do coração de Esaú. Por quê? Enquanto ele estava preocupado com os presentes, o seu irmão estava preocupado com a reconciliação. É isso. Quando a gente se dobra perante o Senhor, Deus faz muito mais do que a gente imagina. Deus trata situações, Deus trata a vida, Deus trata corações, e ao longo do decurso da nossa vida, Deus faz coisas extraordinárias. Bendito seja o nome do Senhor. E seguinte, à medida que a família de Jacó vai crescendo, se desenvolvendo, a partir de Gênesis 35, Jacó vai cada vez mais respondendo afirmativamente ao trabalhar divino na vida dele. Ele vai se tornando mais fiel, obediente, vai sendo submisso ao Senhor. Sabe o que isso nos diz, irmãos? A experiência de relacionamento com Deus, ela é gradativa, ela é progressiva. Não é num estalar de dedo que eu vou melhorar, que eu vou crescer, que eu vou me aperfeiçoar. O que nós estamos fazendo aqui quando nós estudamos a palavra do Senhor? Deus está nos melhorando, Deus está nos aperfeiçoando através do conhecimento da palavra, dos exemplos, dos erros, dos tropeços que os servos de Deus passaram, das experiências positivas, referenciais que nós temos, dos grandes erros que os homens de Deus cometeram, são exemplos para a nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente progrida. Então, a experiência do estudo da palavra de Deus tem como referência mostrar exemplos daquilo que nós não devemos fazer e mostrar os exemplos daquilo que nós devemos seguir. É muito importante que a gente pare e pense que o objetivo primário da palavra de Deus é servir para a gente como luz, como referencial para a nossa vida de crescimento, de melhoria, de ter um relacionamento com Deus fiel, verdadeiro e recíproco. Bendito seja o nome do Senhor. Sobre José eu já antecipei bastante coisa, eu acho que eu quis tentar fazer um apanhado geral do livro do Gênesis, acabei falando de José antes de Jacó, mas só para fazer a interligação das histórias. Olha o reflexo das escolhas. Jacó teve como premissa, durante boa parte da sua vida, enganar, mentir, semear discórdia. Depois que ele já tem uma série de filhos, que os seus filhos já estão adultos, de que a sua família está desenvolvida, surge um conflito entre os filhos, porque Jacó demonstra maior amor por José do que pelos outros filhos. Isso aqui é um problema. A gente estudou sobre família 2 trimestres atrás na escola bíblica dominical, e nós falávamos... Perdão, irmãos. Justamente sobre isso. O fato de Jacó preterir um dos seus filhos em detrimento a outros vai gerar problemas. José passa por problemas complexos que ele passa ao longo da vida por causa da preferência de Jacó em relação a ele, em relação a outros filhos. Isso mostra que o favoritivismo a José aborrecia os seus irmãos. O favoritivismo dele, o próprio exemplo daquilo que Isaac e Rebeca fizeram com Esaú e Jacó. Havia uma preferência de Rebeca por Jacó e de Isaac com Esaú. Isso gerou problema dentro da casa de Isaac. Agora, com Jacó e seus filhos, não é diferente. Entenda isso, irmãos. A cultura do exemplo fala mais alto do que a fala. Eu quero encerrar minha fala aqui. A gente fez um panorama do livro do Gênesis, mas eu quero tratar de um aspecto bem sério a respeito de família. A família tende a nos observar e aprender muito mais pelaquilo que eu faço, meu comportamento, do que aquilo que eu falo. É muito fácil falar assim, filho, ora, filho, respeita, filho, vai à igreja. Só que se eu não tenho isso como referencial de exemplo na minha vida,
o meu discurso ele fica enfraquecido. E o filho tem uma tendência muito maior, os irmãos aqui que são pais podem falar com muito mais propriedade do que eu, de que o filho tende a repetir muito mais o exemplo daquilo que se faz em relação àquilo que se fala. O contexto da vida de Jacó e de seu pai também, o próprio exemplo de Isaac e Rebeca, o contexto do lar dele e o contexto do lar de Jacó, se viu refém de situações de ter filhos prediletos. Isso traz problema. A divisão dentro do lar de Isaac e Rebeca, um escolhendo Jacó, outro escolhendo Esaú. O problema que Jacó enfrenta, imagina, ter o filho preferido ocultado aos seus olhos pelos seus outros filhos, dado como morto. O coração de Jacó sofre todos os anos que José fica escondido no Egito, até que lá na frente a fome em Canaã obriga os seus familiares descerem para o Egito, e aí ele se dá a ser conhecido pelos seus irmãos e o seu pai. Aí o coração de Jacó é restaurado. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso: todo esse sofrimento que Jacó vai passar é fruto imediato de plantio dele lá atrás. São consequências de coisas que ele fez e ele atrai para si dificuldades em relação à sua família. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Amém. Perfeito. Eu vou fazer o encerramento aqui da gravação.